Fala pessoal, hoje o presidente Lula disse na Indonésia que traficantes também são vítimas dos usuários e depois se retratou nas redes. O que ele falou exatamente? Qual foi a sua repercussão e que muda na prática? Eu vou te mostrar o trecho e destrinchar tudo sem rótulos. Bora pro vídeo. Lula disse que traficantes também são vítimas de usuários de drogas. Essa declaração foi dada antes de o presidente brasileiro deixar a Indonésia e embarcar para a Malásia. Você vai ver o que ele disse e depois toda a repercussão que, obviamente, uma frase desse tipo teria. Vamos lá ver da boca do próprio presidente esta afirmação. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. Desastrosa essa fala, óbvio, né, que depois a oposição bateu o bumbo em relação a essa fala absolutamente imprópria, para dizer o mínimo. Só que não foi só a oposição que reconheceu que a fala foi péssima. O próprio presidente Lula, e juntamente com a sua equipe, também reconheceu. E aí, Lula fez uma publicação nas suas redes sociais se retratando. Olha só, o presidente disse que fez uma frase mal colocada e reforçou o posicionamento do Brasil e dele, né, contra traficantes de drogas e contra o crime organizado. O presidente diz que o governo vem trabalhando contra o crime organizado, que encaminhou ao Congresso a PEC da Segurança Pública e também teve recordes na apreensão de drogas no país. O presidente Lula reiterou que o enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado continuará firme. Só algo bem rapidinho, Yuri, é que é o seguinte, muitas vezes, na hora de fazer uma retratação, a pessoa que vai fazer a retratação, ela costuma falar assim: olha, interpretaram mal o que eu disse, né? Fui mal interpretado. Ou a pessoa diz, olha, se alguém se sentiu ofendido, né? Mas o presidente Lula, dessa vez, ele se posicionou bastante assertivo. Ele reconheceu que a fala dele foi, sim, mal colocada. É verdade, bem observado, né? Até porque muitas vezes quando não se faz isso, a emenda, como diz o ditado, sai pior do que o soneto. E vamos então tratar, você mencionou, né, Débora, a repercussão que isso teve. Lula se explicou, mas claro que a fala lá na Indonésia teve repercussão imediata aqui no Brasil. Foi um prato cheio para a oposição e quem vai contar pra gente é o Pedro Teixeira já na tela. Não tinha como ser diferente, né, Pedro? Muito boa tarde. Não tinha, você falou, foi um prato cheio, foi um verdadeiro rodízio para a oposição essa fala do presidente Lula, que aconteceu na madrugada, né, de quinta para sexta. Ele dando uma entrevista coletiva depois das agendas lá na Indonésia, falou sobre o contexto ali da atuação especial dos Estados Unidos, indicando ali, os Estados Unidos indicam que estão combatendo o tráfico de drogas na região do Caribe e do Pacífico. Ao comentar isso, ele colocou essa frase que ele mesmo já disse que se colocou de forma errônea. De qualquer forma, a gente tem uma repercussão já aqui em Brasília e também em outras regiões do país. Trago, por exemplo, o que disse o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, que é pré-candidato na disputa para a presidência da República do ano que vem. Ele falou em um podcast o seguinte, abre aspas, veja a situação com que um presidente da República se dirige ao mundo. Como é que um cidadão de bem pode votar em um homem desse? Ele questiona, né? Um cidadão que defende explicitamente o traficante, o bandido. Para ele, o bandido é vítima, fecha aspas. Esta, portanto, a declaração do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Tem também uma outra nota, essa publicada pelo líder da oposição na Câmara dos Deputados, o deputado federal Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, comparando lá o presidente Lula ao presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Abre aspas. Gustavo Petro
chamou de trabalhadores os narcotraficantes que foram mortos em operação antidrogas dos Estados Unidos. Uma visão que coloca o bandido no lugar da vítima e o Estado de joelhos diante do crime, fecha aspas. São várias as declarações, em especial de políticos da oposição, com relação a esta declaração do presidente. Muito por conta disso, os integrantes do Palácio do Planalto se apressaram em publicar esta manifestação nas redes sociais do presidente, indicando que ele tinha sido mal interpretado porque repercutiu de forma negativa, em especial nas redes sociais, o que disse o presidente Lula. E a gente sabe, né, Yuri, muitos dos políticos se dedicam basicamente em atuar nas redes sociais. Então, o vídeo dessa fala, o contexto dessa fala do presidente serão certamente utilizados nos próximos meses, muito provavelmente até na campanha. O presidente que disse também nesta viagem à Indonésia que vai disputar as eleições do ano que vem. Então, todos os contextos, em especial nas redes sociais, serão aproveitados pela oposição, que já se manifestou na manhã desta sexta-feira, depois desta declaração do presidente na viagem à Indonésia. Volto com vocês. Fato, a declaração foi desastrosa e a retratação reconhece isso. O debate sério sobre drogas não pode relativizar crime organizado. Se você concorda que política pública exige clareza e responsabilidade, fortalece o vídeo com like, comenta a sua opinião e mande para um amigo. Radar do Poder, informação sem maquiagem.